Toda vez que a gente se senta aqui para discutir uma pauta de programa, a gente acaba falando, puxa vida, mas a gente vai encher o saco do povo de novo com algum tipo aí de informação, vamos chamar assim, de negativa? A gente até foi questionado algumas vezes pelos ouvintes, ou a gente recebe pedido também, traz alguma notícia boa por aí. Olha, a gente faz um programa, já fez aliás um programa chamado, acho que Hoje Só Tem Boa Notícia, ou Hoje Só Tem Notícia Boa, alguma coisa assim. Faz uns 2, 3 meses mais ou menos, eu não lembro bem. Mas é complicado, pessoal, porque notícia só vai ter, notícia boa, né? Só vai ter de verdade, quando muito daquilo que a gente considera negativo, em essência, começar a se desfazer. Pode ser, sei lá, perda de parte do poder da China, ou uma grande derrota democrata lá nas próximas eleições, pode ser o fim do blá 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 climático, pode ser o ressurgimento de um grande jornalismo. Esse é o pepino. Parte da própria proposta do podcast é, inclusive, infelizmente, trazer para vocês o que está escondido debaixo do tapete pela mídia em geral. E às vezes é complicado fazer as pessoas, vamos dizer, saírem da bolha de informação corporativa que a gente vive, né? Então, a nossa função, em parte, é essa mesmo. A gente não tem nada em especial fazendo isso. A gente vive no mundo que todo mundo vive, mas resolveu ter o hábito de ficar olhando por baixo do tapete, pelas bordas ali, né? Para ver o que está escondido. E isso, vamos dizer assim, a gente levanta sempre a beirinha do tapete porque é a força que a gente tem, né? Então, beira ser fofoqueiro, como diz o outro aqui dentro, a gente levanta a borda porque o tapete é grande, é pesado e não dá para chegar lá no miolo dele. Então, assim, é o que tem, que a gente consegue trazer para vocês, tentar com alguma antecedência trazer alguma informação diferente. Aliás, eu reforço que a gente olha as bordas do tapete, porque vocês sabem, muito pouca gente nesse mundo tem como chegar lá no meio, lá no miolão, onde as decisões, os planos e as coisas de verdade acontecem. Aí só tubarão mesmo. Enfim, estamos filosofando um pouco aqui nesse começo do episódio para dizer que, ao mesmo tempo em que a gente sente muito em não ter um podcast só com notícia bacana, por outro, esse é o caminho que a gente escolheu. Independente disso, não fazer a gente ser, aspas, popular, um podcast com um monte de gente seguindo, tá? Que gere uma tonelada de ouvintes, mas a gente está feliz de estar tentando seguir esse caminho com alguma lealdade. Pois é, então, às vezes até mesmo no Saindo da Bolha saem umas DR, tá? Umas DR interna, DR com ouvinte, mas pelo menos que vocês saibam que as nossas DR, a gente é sempre muito fiel aos nossos princípios, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Ei, seu pobre, você está sujando meu mundo. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 85 e nós vamos buscar dar uma atualizada nesse assunto super importante que são as discussões sobre o aquecimento global. Mas antes da gente avançar sobre esse tema, que é o blá 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 ambiental, vamos fazer um jabazinho ecológico, tá? Porque a gente é um podcast limpinho, então a gente pode fazer um jabazinho desse jeito. Então a gente pede, para quem não conhecia a gente ou não fez ainda, que passe lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá? Pede também para dar uma passada lá no YouTube, né? Clicar lá no nosso canal Saindo da Bolha, acompanhar, clicar no sininho, fazer aquela coisa toda. E também, por favor, dá um share nesse episódio, porque esse é um episódio que depois a gente vai explicar, não tem como promover, tá? Finalmente, a gente pede também para vocês contarem que existe esse podcast, que é um podcast de cabeça de direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, pra vocês contarem aí para o pessoal que vocês estão acompanhando. Fora isso, normalmente o que a gente faz é pedir também para vocês anotarem o nosso endereço do Telegram, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. É isso aí, vamos pra frente, vida que segue. Pinot Noir e Camembert.
Pois é, como vocês sabem, a gente tem o nosso programa de apoio no Apoia-se para poder tomar mais uma grana de vocês. Tô brincando, que horror. Para pedir uma grana para vocês. Agora, de uma maneira mais publicitária, né? Falar que tomar uma grana é feio. Para pagar parte das nossas contas com a estrutura do podcast, mas principalmente para poder anunciar o podcast para novos ouvintes ou para avisar nossos seguidores do Facebook que tem um episódio novo. Isso acontece porque, apesar da gente ter lá 12 mil seguidores, o Facebook avisa dos novos episódios aproximadamente aí umas 800 pessoas só por vez, tá? O resto nem fica sabendo. Mas eu tô contando isso porque a coisa vai piorar, tá? O Google avisou que não vai mais permitir nenhum tipo de publicidade que toque num tema que seja contra o que eu chamaria de aquecimento global. Não vai poder mais, tá? Não pode. É como se fosse fazer propaganda de aspas fake news. Da mesma forma, também não vai se poder mais fazer publicidade de nada, nenhum conteúdo que seja teoricamente antivacina. Mesmo que não seja antivax, tá? Você pode achar a vacina legal, mas se eles acharem que a gente fez aqui um episódio sobre vacinação contra a vacinação obrigatória, já era, não pode fazer anúncio, tá? Então, claro, o que eles estão tentando fazer é fechar o cerco. E a coisa é muito simples, porque eles não vão poder perder, eles não vão perder grana, a bem da verdade. Toda essa grana pesada de investimento em comunicação vai, claro, no sentido contrário. E aí, seja por conteúdo gratuito ou publicidade paga, cada vez menos as pessoas vão receber mensagens fora daquilo que é o, vamos dizer assim, teórico consenso, tá? E aí eles passam a decidir, claro, o que é certo e errado. Mas eu começo com esse ponto para avisar que, por exemplo, esse episódio mesmo não vai poder ser avisado para os nossos seguidores. E que esse episódio porque esse episódio trata de um ponto que a gente considera muito importante, que é como, tá? Como a questão da discussão sobre os temas climáticos é colocada à parte da grande população. Nós, povão, tá? Nós que recebemos aí apenas informações mastigadas, processadas pela imprensa geral, com o viés que vocês conhecem muito bem. Então deixa eu contar um caso, para quem não sabe, um caos aqui. Recentemente o príncipe Charles, o filho da rainha, o possível novo rei da Inglaterra, o futuro rei da Inglaterra, quem sabe, deu uma entrevista em que ele conta que ele tem muita preocupação com o meio ambiente. Ele tem essa coisa meio ecológica, né, o príncipe Charles. E que ele sabe que ele também tem que fazer a parte dele. Oh, coisa bonita. Afinal, é bastante claro para qualquer um que quanto mais rica a pessoa, mais ela polui o planeta, certo? Consome mais, ou seja, suja mais, se movimenta mais, faz o ar ficar mais sujo. Muito bem. Pois o nosso querido príncipe, na entrevista, contou que o que ele tem feito para ajudar o nosso planetinha. Ele contou que ele tem um Aston Martin DB6 que ele ganhou de presente da mamãe, da dona rainha, quando ele tinha 21 anos, e que quando ele deu um tapa geral aí no carro, ele converteu o carro para rodar com biocombustível, para não usar mais a gasolina, que é super poluente, entendeu? Aproveitar os recursos já usados. Interessante, né? Mas mais do que isso, que é interessante, é que o carro do príncipe, e não é historinha aqui do Seu Saindo da Bolha, tá? Ele mesmo falou. Ele falou que o carro dele roda com resíduos de vinho e proteína de leite, né? De queijo, e que segundo ele dá uma fumaça com cheiro delicioso. Alô, você aí que pega busão, que fica trancado no trânsito com seu carro. O príncipe Charles tem um carro clássico, caríssimo, que roda principalmente hoje em somente uma das suas propriedades, à base de Pinot Noir e Camembert residual. Tá entendendo onde a gente quer chegar? O cara que acha que vocês não devem lavar sua moto no fim de semana tem um carro que deve custar o preço da sua casa e que roda com restos de vinho e queijo que a gente não pode nem pagar. O cara queima isso como combustível. É a mesma coisa que acender charuto com nota de $100. Cara, isso é uma total desconexão com o mundo real. A pessoa que conta uma coisa dessas achando que está dando um bom exemplo não tem a menor ideia do que acontece no resto do Reino Unido e muito menos em outros países, como no Brasil, como no Bangladesh ou na Eritreia, né? Ponto final. O cara não sabe onde ele está no mundo. Uma pessoa que fala isso não tem a menor condição de dar qualquer tipo de palpite ou aconselhamento sobre o que você ou eu devemos abrir mão,
né, para ter um mundo limpinho que eles imaginam, baseado nas teorias que ninguém mostra provas. Nessa semana, por exemplo, o podcast do Brandon Neal, chama Brandon Neal Show, entrevistou um ex-colaborador do governo Obama, tá? Não é do Trump, é do Obama. E esse cara é o autor do livro, chama Não Resolvido. O que a ciência do clima nos diz, o que não diz e por que isso é importante, tá? É não resolvido, é o começo. Não tá. E deixa bem claro o nome, é o seguinte: não tem nada definido cientificamente até hoje, tá? O nome do cara é Stephen E. Koonin, com K, tá? Muito bem, nosso amigo Steve reforça alguns pontos importantes. E, em primeiro lugar, que, gente, clima, que a gente aí no Brasil às vezes chama de tempo, clima e tempo são duas coisas completamente diferentes. Ah, o tempo anda frio, o tempo anda calor, tá tendo muito vento. Então, ao contrário do tempo que muda de toda hora, o clima muda muito devagar. Isso é o Steve Koonin falando. Eu me lembro quando eu era moleque em São Paulo, por exemplo, a cidade era mais fria, tinha uma garoinha chata. Aliás, é famosa São Paulo da garoa, que não tem mais, né? Mas mesmo com os meus 55 anos, agora por esses dias, não dá para se perceber a amplitude de tempo, aí no sentido de anos, para saber quanto que de verdade o clima de uma região oscila. A gente tem a percepção do tempo, da temperatura, dos ventos durante um período de, no meu caso, por exemplo, 50 anos. Sei lá, talvez daqui a 60 anos em São Paulo vai ter garoa novamente, porque é um ciclo, tá? E depois vai voltar a ter garoa de novo em São Paulo daqui a 120 anos. O tempo planetário tem escalas muito além da nossa percepção como seres humanos com a vida. Proporcionalmente a nossa vida é muito curta em relação a tudo, à natureza. Ele dá o exemplo das incríveis enchentes aí, a gente até postou bastante coisa, eu acho, lá no Twitter, que aconteceram recentemente em Nova York, e que muita gente falou que tinha sido um recorde de chuva na cidade. E claro, a causa dessas chuvas recordes na cidade de Nova York, claro, tinham sido as mudanças climáticas feitas pelo homem. Acontece que as chuvas recordes de Nova York não foram recorde. A chuva é a quinta maior desde o começo dos registros da cidade e nem foi a mais recente, que foi a maior de todas, foi em 1879, ou seja, muito antes de qualquer possível interferência humana no clima global. E esse é o ponto. Como se pode ter tanta certeza da parcela humana nessa mudança climática? Segundo ele, é certo sim que nas últimas décadas o planeta deu uma esquentada, mas ele pega como exemplo lá do livro dele que um dos tópicos que ele mais menciona é o degelo polar, tá? Na região da Groenlândia, basicamente, e que longe de seguir uma lógica de degelo tão maior quanto maior a temperatura, essa relação também não é direta, tá? Não é que sobe o clima, sobe a temperatura, degela mais, cai a temperatura, degela menos. Não tem uma correlação lógica direta. Segundo ele, ainda houve um grande período de degelo na região da Groenlândia nos anos 30, e depois esse processo se reverteu, e agora ele está aumentando novamente. Para ele significa que não há exatamente uma correlação entre degelo e as mudanças de temperatura. Surpresa para mim, inclusive, tá? Não vou negar, que é muito provável que exista um ciclo próprio, vamos chamar assim, de gelo e gelar e degelar, não totalmente, talvez com uma variável importante, mas não totalmente associado, portanto, ao aquecimento. Portanto, e aqui estamos falando nós mesmos, não como o físico em si, não se trata mais de um assunto encerrado como se tenta vender novamente para as pessoas. Não está tudo explicado. Não se sabe exatamente o que influencia em quê. Portanto, esquece essa de se você não leva isso a sério, você é negacionista. É a mesma história da pandemia. Questionar e esperar respostas não é negar. É esperar resposta. E é o que se vende hoje sobre quem questiona. Quem questiona, teoricamente, está negando uma verdade. Não, a gente está procurando a verdade. Não há nada de errado nisso. Outro ponto importante que o cientista levanta é que a questão do aumento do nível do mar. Ele está subindo, mas segundo ele, está subindo faz
15 mil anos. E vamos combinar, né? Há 15 mil anos atrás, não tinha exatamente capacidade, o ser humano não tinha capacidade de influenciar o clima, né? E o Mr. Ray concordou comigo, balançando a cabeça. Sim, certamente não. Pois é, o segundo ponto é saber se nas últimas décadas, vamos dizer, esse que é uma situação importante, é saber se nesse espaço mais recente de tempo, o nível do mar subiu mais rápido por causa da influência humana. E aí sim, você poderia concordar com a teoria. E a resposta em geral é sim, ele está realmente subindo mais rápido que antes. Porém, o que não se divulga é que nos anos 40 a taxa de aumento do nível do mar era semelhante à de hoje. Depois passou a subir menos e hoje voltou a subir mais. Mesma questão, o homem era capaz de interferir no meio ambiente nos anos 40 na mesma medida que hoje? Claro que não. Então tem mais coisa aqui. Portanto, tudo depende da forma com que os dados são apresentados para a gente. Você pode pegar gráfico, tabela, cálculo, o que quiser, e com os mesmos dados você consegue mostrar uma história lindona ou horrorosa. Tudo depende, a gente sabe, dos interesses do momento. E no momento, não tem nada de interesse do público esse tipo de dado. Basicamente, o que querem para a gente hoje é vender uma narrativa. Extinction Rebellion. Mas a gente começou falando do clima em cima da história do Príncipe Charles e não foi por acaso. Um dos grupos mais ativos do mundo hoje, a esse respeito, ao contrário do que se pensa, não está nos Estados Unidos, mas no Reino Unido também, tá? Que é o Extinction Rebellion. Vamos dizer, rebelião contra a extinção? E o que o Príncipe Charles e o Extinction Rebellion tem em comum? Apesar do príncipe dizer por aí afora que o Extinction Rebellion está enchendo um pouco o saco dos ingleses, porque ele para um trânsito, para um trem, para avião, para aeroporto, o nosso caro nobre britânico também não deixa de passar a mão na cabeça dos caras, apesar de achar eles chatinhos, tá? Mas é aquele chato com uma certa complacência, sabe? Eles são chatinhos, mas eles têm uma causa, tal. É evidente, o Charles não anda de avião com o populacho. Ele não fica parado no trânsito, ele não perde compromisso porque os trens do metrô tiveram que ficar parados na estação por causa do Extinction Rebellion. Por isso que ele não liga tanto, né? O Charles anda lá com o Aston Martin DB6 dele caríssimo, movido a Pinot Noir e pelas suas propriedades. E se ele tiver que se deslocar por aí afora, ele vai se deslocar do quê? Num avião particular, ou se ele estiver na rua, ele vai ter batedor para abrir o trânsito. Então, ele não entende exatamente o que é ser chato, atrapalhar a vida das pessoas. É o velho pensamento elitista do não para mim, sim para eles. Sabe qual que é? Como o Marcelo Freixo, que é contra armas, mas acha normal ele ter segurança armada. Ele já falou isso abertamente. Ou, por exemplo, sei lá, o governador Dória mandar usar máscara e passear sem máscara em Miami. Ou como o governador Newsom, lá da Califórnia, que manda fechar o restaurante, mas faz festa em restaurante na moita. Ser elitista não quer dizer obrigatoriamente ser rico e não gostar de pobre. Ser elitista é ter poder para fazer o uso dele de uma forma e exigir alguma coisa diferente para os outros. Mas aquela coisa, né? Regras não valem para o elitista. Isso é um bom sinal para saber se o cara é elitista ou não. São os caras que têm nojinho, né, de micro, pequenos, médio empresários, mas eles mesmos mamam na teta ali nas corporações gigantes, são favorecidos por toda forma de subsídio ou de benefícios criados pelo Estado, como leis de incentivo, e não só elas, leis de incentivo, que é dinheiro que é, vamos dizer assim, tirado de imposto, que poderia ir para um hospital, poderia ir para, sei lá, construção de uma estrada, mas acaba indo para o quê? Sei lá, por exemplo, pagar o elenco de uma ópera, né? Pois é. Então essa turma tem nojinho mesmo, tá? Não é exagero não, porque cada vez que o cidadão reclama desse tipo de coisa, ele sabe que bate no bolso deles. Mas eu derivei fortemente, porque uma das características mais interessantes do Extinction Rebellion é que ele é formado em grande parte pela nata britânica, tá? Gente de graúda aí de dinheiro. Vamos ver. Por exemplo, um exemplo é a princesa Marie Esmeralda da Bélgica, filha de Leopoldo III, tá? Ela inclusive já foi presa em um dos protestos do Extinction Rebellion. Tem também a Lady Dido Berkeley, uma velhinha da nobreza, que
também foi presa e foi liberada das acusações porque ela alegou que ela não ouviu os guardas falarem para ela desobstruir a via pública, porque ela alegou que ela era surda. Eu não saí porque eu não ouvi, tá, meu filho? E tem uma outra mulher também chamada Tenzin Ormond, tá? Ela é neta de uma baronesa, também britânica. Ela é cofundadora do grupo. Essa Tenzin, ela também faz parte de um outro grupo chamado Plane Stupid, tipo avião estúpido. Esse Plane Stupid, ele prega a redução do uso de aviões no país, no Reino Unido, apesar da poluição causada pelos aviões ser pouco maior que 5% do total de emissões de carbono no país inteiro. Mas mesmo assim ela acha que não deve. E aí que é interessante, para ela, que é um elegante, elegante membro da alta oligarquia britânica, essas pessoas que ficam pegando voo com desconto, baratinho, para, sei lá, e o exemplo é dela, fazer despedida de solteira no leste europeu, são o fim da picada. Se ao menos eles fossem viajar para o leste europeu para ver os valores culturais, museus e música, tudo bem, mas para fazer festa, não, isso tem que acabar, tá? É sério. E essa é uma prova a mais, que não dá para ser elitista sem ser autoritário. Para essa elegante senhora, cabe ela decidir o que é uma viagem válida para os outros, para o leste europeu, e o que não é. Tá? Não é você não escolhe para que viajar. Ela tem que escolher. Ela diz, se você for para museu, pode pagar barato. Se você for fazer despedida de solteiro, pague tarifa cheia. Como assim, então, por exemplo, ir para a Bahia ver a final do campeonato do seu time? Não. Só vai para a Bahia de avião se você for ver museu ou pelo menos um showzinho do Caetano, tá? Aí beleza, mas futebol não. Então junta essa turma a uma cambada aí de neo-hippies formados em escolas de arte, belas artes, né? Filhos da burguesia britânica e algumas celebridades dando apoio, do tipo Stephen Fry e até mesmo o ex-arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, e você tem um grupão anatona falando o que as pessoas devem ou não consumir, como elas devem ou não rodar dentro da cidade e o que elas podem, aspas, desperdiçar ou não, tá? Só para referenciar, o Extinction Rebellion tem como um dos seus mentores intelectuais um gaulês chamado Roger Hallam, que, segundo consta, era proprietário de um pequeno negócio de alimentos orgânicos, tá? Tinha lá uma fazendinha com seus 25 funcionários. A narrativa do malandrão aí, ou não, do louco, eu acho que ele é malandrão, pois é, né? Sempre tem a possibilidade. É que as mudanças climáticas destruíram o negócio dele. Ele teria perdido tudo em função das mudanças climáticas e mandado embora seus 25 funcionários quando ele quebrou. E aí surgiu o vilão do Roger, né? Isso aí. Ele deu uma geada ou deu uma seca durante um certo tempo e ele perdeu tudo. Então a culpa da perda do negócio do Roger é a mudança climática criada pelo ser humano. Engraçado, né? Porque milhões de produtores rurais no mundo todo que trabalham com negócios sempre sujeitos a enormes riscos em função do clima, perdem as suas plantações todo o santo ano. Mas é como a gente falou lá em cima, né? Quando a gente estava falando do tal do Stephen Kooning, né? Uma coisa é tempo e outra coisa é clima. Se teve o diabo da seca ou da geada prolongada que fez o líder do Extinction Rebellion perder o negócio dele, quem disse que essa situação se deu em função das mudanças climáticas? E pior, quem disse que essas mudanças climáticas foram criadas pela ação humana? Daí a gente tem duas hipóteses. Ou ele é louco, ou ele é esperto, porque a gente sabe que certos tipos de militantes vivem muito bem daquilo que eles militam, certo? Portanto, nada impede do tal do Roger Hallam ter perdido seu negócio na agricultura para achar um novo negócio militando. Inclusive, é muito mais confortável e tem menos risco, né? A grande vantagem do Extinction Rebellion foi encontrar aí dentro, quando ele começou a se expandir, um público de elite que o apoia, dá grana. Significa grana de gente burra, gente burra fazendo barulho. Interessante é que em 2017 esse Roger aí fazia o seu PhD em uma universidade
e ele fez uma greve de fome para pedir que a universidade desinvestisse em combustíveis fósseis, e só depois teve que confessar publicamente que ele ainda anda hoje para lá e para cá com carro movido a diesel, que a gente sabe muito bem que tende a ser mais poluidor em troca de um preço menor de quilômetro rodado. É a velha hipocrisia. O Extinction Rebellion tem feito todo tipo de coisa. Os caras, eles se colam, literalmente passam super cola em cima de trem, cola em cima de avião. Outro dia tinha um cego colado em cima do avião. É um show de horrores os protestos dos caras, tá? E isso tudo incentivado pelo Mr. Roger. Então deixa eu fechar o assunto com uma declaração desse animal de rabo. Aspas aqui. Quando eu olho para o céu, eu vejo a morte. Porque o que eu vejo é um processo pelo qual vou morrer de fome. O céu é basicamente o que dá vida. Se esse céu não chover, estamos mortos. E eu sei disso porque eu cultivei alimentos. Então eu tenho isso, eu tenho aquela orientação camponesa na linha de frente que obviamente se perdeu completamente na sociedade ocidental. Opa. Bom, primeiro ele é um cara que manja muito, né? Porque ele sabe que se não chover, a colheita não vai ser boa. É uma afirmação extremamente brilhante. Mas olha a pista daqui, dele e dos seguidores dele. Eu vou até repetir a última frase que vocês certamente perceberam. Eu tenho aquela orientação camponesa da linha de frente, que obviamente se perdeu completamente na sociedade ocidental. Mais um inimigo da sociedade ocidental, né? Que super coincidência, né? Linha camponesa. Achou o alinhamento ideológico dele? Claro. Esse cara está lutando por uma causa ecológica? Claro que não. É a boa velha aliança da elite econômica com seus paus mandados de esquerda, que detestam, que tem nojinho de você como classe média, como cidadão, como pequeno e médio empresário. Eles sabem o que a gente deve pensar, a gente não sabe o que a gente deve pensar. O que está cada vez mais complicado é esconder essa hipocrisia, de tanto que ela está se avolumando. É como o Príncipe Charles, né, que anda de Aston Martin movido a vinho e discursa para você não sair de casa para comprar comida, né? É a velha história de sempre. Tudo para mim, nadinha para vocês. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Episódio 85, check. Faz o nosso jabazinho expresso aqui. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast. Pede para fazer o share desse episódio nas redes sociais, porque a gente não vai poder anunciar de jeito nenhum. Contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direito limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Já ia pular o YouTube. Pede também para dar uma passada, dá um oizinho lá no YouTube, acompanha a gente por lá, clica no sininho e finalmente pede também para anotar o nosso endereço no Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. É isso aí, pessoal, semana correndo, vamos para frente, muita força, muita fé. Vamos seguindo, a gente tem um caminho longo ainda pela frente para consertar tudo, mas a gente vai chegar lá, pode ter certeza. Fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da bolha.